A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Está começando mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. E hoje eu vim pessoalmente conhecer o Instituto Gans Sanches, da doutora Tani Gans Sanches. Ela é professora livre-docente associada da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, formada desde 1990. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Alcel Pro Saúde. Muito obrigada pelo convite. Doutora, o ouvido é um órgão muito complexo. E, por conta disso, eu gostaria que a doutora nos dissesse quais são as doenças que mais acometem os brasileiros. O ouvido realmente é muito complexo, mas é uma maravilha da natureza. Para quem gosta de mistério, é um prato cheio realmente. Então, o ouvido pode dar vários problemas. Os mais conhecidos são dor de ouvido, perda de audição, mas a gente trabalha com uma família que é comum, porém pouco conhecida da população. E aí que eu acho que vale a pena levantar esse assunto para que as pessoas se identifiquem. Então, o zumbido é um barulho interno que as pessoas têm num ouvido, ou nos dois, ou no meio da cabeça, principalmente naquela hora do silêncio. Então, as pessoas podem não dar valor para isso, ou elas podem se incomodar profundamente com esse barulhinho interno. E na família do zumbido, ele tem dois primos, vamos dizer assim. Um é a misofonia. O que esse nome quer dizer? Aversão a sons. Então, os sons externos, não mais o interno, passam a incomodar. E quais sons? O de mastigação, o de respiração, de alguém mascando chiclete, de alguém tamborilando os dedos ou fazendo clique de caneta, tic-tac de relógio, ou seja, sons baixinhos, porém repetitivos. Muitas pessoas ficam extremamente irritadas, incomodadas e perdem a concentração nas tarefas por causa desses barulhinhos baixinhos. E a outra prima aí da família chama hiperacusia. O que quer dizer esse nome? É gente que se incomoda com sons porque eles parecem estar altos demais, mas na verdade não estão. Então, por exemplo, a televisão de casa, o liquidificador, o barulho do trânsito na rua. Então, as pessoas reclamam do volume, como se o ouvido tivesse sensível demais. Porém, para essas pessoas, se o volume das coisas abaixar, elas estão convivendo com a vida, né, normal, numa super boa. Então, esses três problemas acho que poderiam estar mais na pauta do brasileiro, porque eles são comuns, mas as pessoas não conhecem esses nomes e, portanto, acham que tem aí uma frescura, uma bobagem, que eles são os ranzinzas da família, mas eles têm problemas que podem ser diagnosticados e tratados. Mas essas doenças, elas são consideradas modernas? Porque, na verdade, não se escuta muito falar, né, desses nomes. Exatamente. Elas não são modernas, mas elas são realmente pouco valorizadas. O zumbido, só para você ter uma ideia da história, ele é citado no papiro de Ebers lá no século 11 a.C. Só que na época achavam o quê? Que zumbido era uma coisa era um ouvido enfeitiçado. E só na época da ciência que isso foi tomando um corpo diferente. Então hoje a gente associa zumbido com ouvidos sensíveis e com perda de audição. Por isso pra gente é um sinal de alerta. Agora, as outras duas primas lá, a misofonia e a hiperacusia, de fato, elas têm uma nomenclatura mais recente, agora já do século XX, porque antes não se estudava. Então, no meu ponto de vista, isso tudo deve ser antigo, porém a vida moderna, com a barulheira, né, que hoje se promove tanto nos trabalhos, quanto no meio do trânsito na cidade, como no próprio ambiente de lazer, seja com fone de ouvido, nas baladas, no cinema, onde tudo hoje é muito alto,
somando com o estresse da vida moderna, etc., tudo isso acho que está fazendo os ouvidos serem mais agredidos e, portanto, mais sintoma por causa dos sons. Entendi. E com relação à surdez? A perda de audição é uma coisa bem antiga, né? A gente dá muito valor para isso já é um assunto bem conhecido, só que muitas perdas de audição, elas não têm reversão. E aí entra o quê? Entra o zumbido como sinal de alerta precoce. Porque se o zumbido pode ser consequência de uma perda de audição, mas a pessoa ainda não percebe que está perdendo a audição, o zumbido é o sinal de alerta que tem o poder para levar o paciente para o médico para fazer uma investigação precoce e um tratamento precoce, né? Então vale muito a pena a gente atrelar o zumbido nesse meio de campo da perda de audição, por ele ser um sinal precoce de perda. Então tudo que a gente trata antes pode ter melhor resultado. Mas no caso o zumbido, ele não é uma doença, né? Ele é uma consequência de algo que está acontecendo. Ele pode estar relacionado a outro tipo de doença? Pode sim. O jeito mais fácil de você entender zumbido é comparar com dor de cabeça ou com febre. Tanto a dor de cabeça quanto a febre tem várias causas por trás, né? E você não vai tratar todo mundo da mesma maneira. Primeiro você vai investigar para saber o que está acontecendo e depois você vai tratar de uma maneira mais coerente com o caso de cada um. Então o zumbido, para você ter noção, ele pode ser da poluição sonora, que a gente já citou, a perda de audição, etc. Mas às vezes ele é só de estresse, às vezes ele é só de erro alimentar. Para você ter uma ideia, tem pessoas que tomam 1 litro de café por dia. A cafeína em excesso pode dar zumbido. Então, quando você tira a cafeína temporariamente, o zumbido pode ir embora. Tem gente que faz jejum prolongado, quer dizer, sai da cama e não toma café da manhã, ou então vai almoçar só às 3 da tarde porque não deu tempo antes. Esse período enorme sem se alimentar pode ser o causador do zumbido. Se você põe a pessoa para comer mais vezes ao dia, o zumbido pode sumir. Então, o zumbido, na verdade, é um sinalizador de que tem alguma coisa errada. E daí o paciente indo ao médico, é função do médico fazer uma investigação ampla para descobrir da onde vem o zumbido e como é que ele vai tratar. Então, algumas vezes, quando a pessoa também vai dormir um pouco tarde, até comigo já aconteceu, acho que isso é normal, de madrugada parece que realmente, eu não sei, a gente fala que é o barulho do silêncio, né? Fica aquele silêncio, mas fica realmente aquele zumbido. Isso é considerado normal ou isso também pode ser um alerta de que daqui a um tempo, gradativamente, possa vir a acontecer alguma coisa? Então, o som do silêncio é um assunto bem controverso, né? De fato, tem muita gente absolutamente normal que faz uma audiometria e o ouvido está espetacular, e quando está num momento bem de silêncio, como é à noite ou à madrugada dentro do quarto, de fato consegue perceber um negócio bem baixinho, bem baixinho. Assim que levanta, entra algum som, abre a janela do quarto, começa a entrar os sons da vida, esse som já deixa de ser percebido, tá? Então, isso até pode acontecer mesmo. Mas se você, no seu caso, se incomoda com isso, tem uma noite que está diferente de outra noite, essa sensação no ouvido está diferente, a gente sempre sugere a investigação para você poder procurar o seu médico de confiança, entrar numa cabina para fazer audiometria, porque como a cabina é bem silenciosa, você consegue perceber se aquela sensação que você tem no silêncio da sua casa, ela aparece no silêncio da cabina. Se ela aparecer, ela pode ser medida para ver como que ela é. Então aí a gente fica com informação a mais para saber da audição da pessoa e para saber do zumbido, né, para ver se é um zumbido ou se não é um zumbido, se merece tratamento ou se não precisa de tratamento. No caso, essa é uma audiometria. Quanto tempo que a pessoa fica dentro da cabine? Para audiometria pura, normalmente 15 minutos. Para audiometria com medida do zumbido, normalmente meia hora. A audiometria vai sinalizar a respeito do zumbido e a respeito de algum outro problema? A audiometria sinaliza só e unicamente só sobre a audição.
tem perda ou não tem, em que ouvido tem e que grau de perda tem. A medida do zumbido é esse outro exame complementar que pode fazer junto, na mesma hora, chama acufenometria, porque o nome científico do zumbido é acúfeno, né? Então, metria, estudo, acúfeno, zumbido. Mas ele não é tão conhecido, nem mesmo dos próprios médicos. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um probleminha a mais com a medida do zumbido, que é nenhum plano de saúde cobre esse exame aqui. Né? Então já fica essa dificuldade, tripla, né? De investigar, de medir e de achar, né? De tentar ter um reembolso pelo plano, que não é possível aqui. Então o SUS nem pensar. O SUS não faz de rotina. Alguns centros que trabalham com zumbido na parte de pesquisa podem fazer, mas não é rotina de nenhum SUS fazer a acufenometria.